Fala galera, chegando com uma informação importante ainda. Mas está lá no nosso centraldatoca.com.br com todos os detalhes. A informação que foi antecipada, inclusive pela ESPN, a gente confirmou que é sobre o atacante Brian Rodrigues, uruguaio, jogou a Copa do Mundo, pertence ao América do México. Essa história ela já vem de alguns dias e quando a gente tinha comentado sobre o Cruzeiro estar disposto a fazer alguma compra, né, alguma aquisição, ao Pedro Lourenço colocar grana, era essa a informação e agora que está aí por todos os lados, né? A gente está muito tranquilo aqui para falar sobre. O interesse é real e, inclusive, o Cruzeiro fez uma primeira proposta. O América do México, ele não pensa em vender o jogador, mas a primeira proposta era de 8 milhões de dólares e o Cruzeiro subiu para 10 milhões de dólares. Ainda não tem uma resposta. É uma negociação bem difícil, bem complicada. O jogador até voltou, estava com um problema no joelho, voltou a jogar neste final de semana, marcou um golaço, inclusive. Então, o Vasco também parece que está de olho, mas é uma negociação bem complicada. O fato é que o Cruzeiro tenta, sim, a contratação do jogador, tanto que aumentou essa proposta para 10 milhões de dólares. Tem todos os detalhes lá no nosso centraldatoca.com.br para quem quiser acompanhar e vamos seguir aí os passos desta história e se realmente vai ser efetivada a negociação, né? Se o América do México mudar de ideia, o Cruzeiro está aí com essa proposta na mesa de 10 milhões de dólares. O Brian Rodrigues, como eu disse, que jogou a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai e tem até uma situação importante que a gente destacou lá no Central da Toca, é que em 2024, em maio de 2024, ele passou a ser investigado por uma suspeita de estupro. E na denúncia o jogador foi acusado de encontrar uma mulher e depois permitir a entrada de 2 amigos no quarto e isso contra a vontade dela, né? Esse processo ele começou a rodar na Procuradoria Mexicana, ainda não houve nenhum andamento e, portanto, o Brian Rodrigues até o momento ele não foi acusado judicialmente de forma oficial. O staff do jogador até estava acompanhando algumas notícias na época que o Vasco tinha tentado, o Vasco tentou em outra janela e o staff garante que o Brian Rodrigues é inocente, enfim, apenas para a gente trazer todo o contexto dessa história e aguardar os próximos capítulos desta negociação. Mas agora vai me atualizar sobre Luiz Henrique, porque a situação dele poderia pintar no Flamengo, poderia pintar no Botafogo, ainda pode, não pode, mas fato é que ele pode ser negociado pelo Zenit nessa janela de transferência. É isso mesmo? E eu sei que assim, não é um jogador barato. E a Copa do Mundo iria, quer que sim, quer que não, iria valorizar o passe dele. Porém, ele não atua nessa Copa do Mundo. Isso influencia de alguma maneira e ele pode deixar o Zenit, então, nessa janela? Bruno, me atualiza. O Hernan também tem muita coisa para falar, uma apuração aí que tem muitos detalhes e é muito complexa envolvendo o Luiz Henrique, alvo sim do Botafogo, o Botafogo sim tem muito interesse. No caso do Flamengo é um interesse muito superficial, gostam, mas enfim, o Flamengo olha para outros nomes. O Cruzeiro, até porque o jogador é muito bem avaliado pelo Arthur Jorge, foram campeões da Libertadores juntos. A nossa informação é a seguinte, depois jogo para o Hernan complementar. O Zenit vê com bons olhos a negociação do Luiz Henrique por vários motivos, questões táticas, questões técnicas, sobretudo questões financeiras. E autorizou que alguns intermediários falassem do Luiz Henrique para o Cruzeiro, tendo conhecimento desse desejo do Arthur Jorge de voltar a contar com o jogador. Naturalmente o Cruzeiro tem outras prioridades, mas a hora que soube que o Luiz Henrique poderia ser, enfim, envolvido numa negociação, o Cruzeiro falou, opa, pera lá, tem um interesse. A questão é que o Zenit, para negociar, pediu jogadores em troca. Ou seja, falou-se do Arroio e também do Jonathan Jesus. O Zenit, para negociar o Luiz Henrique com o Cruzeiro, queria pelo menos um desses 2 jogadores. A questão é que o Cruzeiro não avança nessa negociação ou com essa negociação se tiver jogador envolvido. A ideia era, ok, eu topo negociar, mas cash, dinheiro. E naturalmente o valor é muito excessivo, o valor é alto, a negociação deu uma esfriada.
mas o Zenit pediu esses 2 jogadores, ou pelo menos um deles, para a negociação ir para frente, e não foi para frente por enquanto. Acho que o Hernan tem mais coisinhas para falar sobre isso, Cruzeiro e Zenit, sobre Luiz Henrique. Não, na verdade eu recebi uma dica de uma fonte e eu falei, bom, essa aqui é uma informação que precisa de mais de uma checagem, né? De mais de uma fonte, de um lado e de outro, e o Bruno brilhantemente apurou todas as pontas e trouxe aí a história completa, né? Então é isso. Então morreu a história, mas era de fato um caminho que estava acontecendo, mas acabou que não teve um desdobramento, né? O que seria fantástico, assim, na minha humilde opinião aí, carta Bruno Andrade, o Luiz Henrique no Cruzeiro ali para compor com o Arthur Jorge, onde eles foram multicampeões. Aproveitando, já que a gente está falando de Cruzeiro, quem chega e já está com malas prontas a caminho de Belo Horizonte é o Lúcio Rodrigues. Lúcio Rodrigues chega por volta de 1h30 da manhã em Belo Horizonte, de terça-feira já, que seria, entre aspas, hoje, de hoje para amanhã, no aeroporto de Confins, 1h30 da manhã. Chega num voo comercial e tal, que faz algumas escalas ali, é um voo que vem de Lisboa. E o Lúcio Rodrigues vem por empréstimo, ele vai passar por exames, depois vai assinar o contrato, é um empréstimo com opção de compra, é um empréstimo gratuito para o Cruzeiro, e o Neon, que é o clube árabe, paga, da Arábia Saudita, paga parte dos salários. Ou seja, para o Cruzeiro acaba sendo um excelente negócio, né? Então, assim, o Chico da Costa, que acabou não tendo o desenvolvimento dentro de campo, o desempenho que se esperava, jogador que foi muito bem, por exemplo, no Mirassol, o Lúcio ocupa esse espaço. O Lúcio é um jogador que pode jogar de 9, é um jogador que pode jogar de lado de campo, é um jogador que chega para brigar aí por vaga no ataque, é para ser mais uma opção, já que você tem 2 jogadores lesionados. Então, o Lúcio Rodrigues, que é um jogador também jovem, um jogador de seleção uruguaia, chega para brigar por vaga no time titular do Arthur Jorge, chegando hoje não, na madrugada de terça-feira, aqui em Belo Horizonte, ou aqui no Brasil, em Belo Horizonte, para assinar contrato e fazer exames. Até eu conversando com uma fonte, Hernan, só complementando a sua informação, que vocês brilharam com essa exclusiva, você e o Bruno Andrade, no final de semana, foi uma pedida do Arthur Jorge, né? Um jogador que o Arthur Jorge conhece, ele conhece muito bem futebol brasileiro, e aí falaram assim, é um pedido do Arthur Jorge e que ele se encaixa muito no perfil que a diretoria do Cruzeiro e o Arthur Jorge estavam buscando no mercado. E aí eu perguntei assim até para uma fonte, mas ele não vai disputar vaga com o Caio Jorge, não é aquela camisa 9, mas falaram assim, Hernan, até você pode complementar o Bruno, que ele é mais um 9 híbrido, que ele consegue fazer essa função de centroavante, igual o Caio Jorge, mas ele pode atuar como segundo atacante, caindo um pouco mais pelas beiradas, e ele tem esse pé trocado também. Sim. Então, até falaram aqui, esse cara não ia pro Vasco? Perguntou o Rony Santos. Teve essa também, né? Se você quiser falar, pode ficar à vontade. Não, teve a conversa com o Vasco fez essa aproximação, o Vasco também queria por empréstimo, mas a negociação acabou não indo para frente, né? As conversas não evoluíram. E aí o Cruzeiro entrou na parada, exatamente buscando um jogador com essa característica e um jogador versátil, um jogador que pode te dar lado de campo, um jogador que pode te dar a área, né? Pode ser o 9. E o Lúcio Rodrigues é uma operação dentro de um processo do Cruzeiro que já teve ali um investimento alto, que é uma forma, digamos, assim, não só ousada, mas também criativa dentro desse mercado. Porque assim, você pega um jogador que é muito jovem, que é um jogador de seleção uruguaia, que é um jogador que assim, fisicamente é muito forte, é um jogador que volta para marcar, é um jogador que se doa taticamente, é um jogador que entrega demais, é um jogador que chuta muito forte. Então, assim, de força física, um jogador de visão. E aí você pega um jogador por empréstimo com o Neon pagando parte do salário. Então, é um movimento interessante que o Cruzeiro faz
dentro dos movimentos todos que já fez, por exemplo, de pagar uma bala pelo PEC, que lamentavelmente se machucou, e aí você faz uma criatividade de mercado. É o que o Cruzeiro está fazendo, não só com o Lute, que chega agora de madrugada, mas também com o Wesley, que está chegando. É isso, Hernan, passando aqui no nosso chat. Gosto desse Lute, mas o Wesley aí é furada. Assim, o Wesley é uma oportunidade de mercado e o Cruzeiro estava buscando um ponta. E eu acho, na minha carta, Bruno Andrade, opinião, uma boa opção pelo lado de campo. Bruno Andrade, para nós matarmos o assunto Cruzeiro Raposo aqui no Fala Fonte, me dá atualizações sobre o Jonathan Jesus, porque você trouxe recentemente uma oferta, né? Eu posso estar enganado, foi a Real Sociedade que fez, foi de 15 milhões de euros pelo Jonathan Jesus, que logo o Cruzeiro falou que não precifica não coloca um preço, porque não quer negociar. Mas ele ainda pode deixar a Raposa nessa janela de transferências? Sei que ele está bem, valorizado, mas ele pode deixar a Raposa nessa janela? Sim, é o desejo dos representantes do Jonathan Jesus, preferencialmente o seu representante principal, que é o André Curi. Aliás, o André Curi está na Europa, está em Portugal hoje, porque ele tem nas próximas horas uma conversa com o Benfica. O Benfica é mais um jogador, é mais um clube que tem interesse na contratação do Jonathan Jesus, o Betis tem interesse, o Valência tem interesse, a Real Sociedade tem interesse, conforme você lembrou bem, a gente trouxe a informação, ofertou 15 milhões de euros e o Cruzeiro mandou, enfim, para o lado, não tem interesse em negociar o Jonathan Jesus por esses valores. Na semana passada eu trouxe que o preço não tem ali não tem um preço mínimo, né? O Cruzeiro não precifica o Jonathan Jesus, mas dá para falar tranquilamente que 20 milhões de euros também não são suficientes. 15 não foram suficientes, 20 milhões também não serão suficientes. Não vejo o Benfica pagando 20 milhões de euros pelo Jonathan Jesus ou por nenhum zagueiro. O Benfica hoje tem ali uma questão financeira para poder organizar fluxo de caixa, equilíbrio financeiro, precisa contratar um zagueiro, mas não vai ser um zagueiro por 20 milhões de euros ou mais. Mas ainda assim o André Curi está na Europa tentando negociar o jogador. Bateu a porta da Real Sociedade, a Real Sociedade ofertou 15 milhões, o Cruzeiro rejeitou. Agora ele vai tentar um encaixe com o Benfica para ver se consegue fazer alguma proposta do Benfica, mas o Cruzeiro naturalmente, se não chegar num valor específico ali mágico, não vai ter negócio. Tanto é que o Cruzeiro não quis negociar o Jonathan Jesus com o Zenit, nessa possível negociação com o Luiz Henrique, que nem sequer tornou-se numa negociação. Lembrando, a história do Luiz Henrique foi só uma tentativa ali, olha, vocês querem? Ah, queremos, mas por esses valores não tem chance e não quero envolver ninguém. A história morreu. Antes que criem aí 1000 teorias e 1000 informações, Luiz Henrique Cruzeiro, banho-maria total, para não dizer totalmente descartado nesse momento. Mas é isso, os representantes do Jonathan Jesus estão aqui na Europa, vão tentar negociar o jogador, é interesse deles isso. O Cruzeiro continua muito fincado ali na questão, não quer negociar o Jonathan Jesus, 15 milhões de euros não, 20 milhões de euros não. Veremos aí os próximos passos do Jonathan Jesus, porque o Cruzeiro não quer perder, sobretudo, o Arthur Jorge. Estão falando aqui no chat, o Bruno Andrade, o Will, 1921. Benfica também quer o Jorge Jesus, JJ Jorge Jesus. Também quer o Jonathan Jesus. Não sei se você teve alguma informação nesse sentido, se você quiser apurar depois. Confesso que eu vi essa repercussão, até foi um jornal português, não lembro qual. Não, do Benfica? Foi o Record, eu acho, que deu essa notícia. Isso, Fernando. Não, e acabei de falar isso, pô. Na verdade, o Jonathan Jesus foi sugerido ao Benfica. E o Benfica conhece bem o jogador, tem se destacado no Brasil, bom jogador, jovem, com potencial. O Benfica tem uma lista de bons zagueiros, enfim, que eles têm observado, mas o Jonathan Jesus não é prioridade, mas é um nome muito bem avaliado. Aí quando o André Curi bate a porta do Benfica, juntamente com o Thiago Ribeiro, outro empresário brasileiro, o Thiago Ribeiro mora em Portugal, é antigo presidente da SAD, espécie de SAF para nós no Brasil, do Estoril, lá atrás, no ano em que o Estoril, na altura em que o Estoril foi patrocinado, gerido pela Trafic, antiga Trafic, hoje TFM, depois virou Rock Nation, enfim, o Thiago Ribeiro é quem está tentando fazer essa intermediação, porque ele sabia que o Jonathan Jesus estava ou está numa lista, o André Curi disposto a tirar o jogador do Cruzeiro, os dois juntos então batem a porta do Benfica para oferecer. Não foi o Benfica que bateu a porta do Cruzeiro ou a porta do André Curi, foi o caminho inverso. Os representantes, os intermediários foram até o Benfica falar, olha, a gente quer tirar o jogador do Cruzeiro e vocês têm interesse? E o Benfica naturalmente falou que sim.
Só que o valor é muito alto. O Benfica não vai pagar, não tem condições de pagar mais de 20 milhões de euros pelo Jonathan Jesus. A situação é essa. Os representantes querem negociar, os intermediários querem negociar, mas o Cruzeiro não vai facilitar a situação do Jonathan Jesus. E lembrando, o André Cury, empresário do Jonathan Jesus, está em Portugal, está em Lisboa, também por questões pessoais, mas vai tentar uma reunião com o Benfica para, quem sabe, desenharem uma proposta, para, quem sabe, o Cruzeiro levar em consideração. É isso aí, ó. Então, passadinha aqui Bruno, no... Pode falar, Hernan. Desculpa. a questão é muito simples, né? Porque assim, assim, o Jonathan Jesus é um jogador consolidado. O Jonathan Jesus foi contratado como uma aposta e hoje ele tem já um valor de mercado considerado alto. É um jogador importante num momento importante em que o Cruzeiro está nas competições, não só de Copa do Brasil, de Brasileiro, principalmente de Libertadores. Então, assim, essa situação de oferece aqui, oferece ali, abre conversa aqui, abre conversa ali, é um movimento que, para o Cruzeiro, é um movimento assim, beleza, quiser, pode movimentar onde quiser, é importante, óbvio, é um ativo do clube, mas o Cruzeiro, neste momento, não tem o menor interesse em negociar o Jonathan Jesus. Não tem o menor interesse. Tanto que, como disse aí o Bruno Andrade, bate na porta da sugestão ali de sondagem do Luiz Henrique. Mas tem um zagueiro aí, o Jonathan Jesus. Não, peraí, não. O Jonathan Jesus é um jogador que está praticamente assim, não está à venda. O Cruzeiro não quer vender. O Cruzeiro não quer vender. Óbvio que pode chegar aí uma proposta de 40 milhões de euros, 37 milhões de euros, bate um Vitor Reis aí vocês vão falar, tá vendo, André? E agora? Como é que fica? Mas eu tô Aí é falando outra que história, hoje, isso, aí é outra história. hoje é outra história. Mas é importante a gente falar que a postura do Cruzeiro é uma postura que não vai mudar.